Quantos irmãos trouxeram suas Bíblias? Levantem-nas. Muito bem, os irmãos que têm as suas Bíblias que não têm a NVI, que não são da tradução da NVI, vão fazer uma leitura e os irmãos da NVI vão repetir o mesmo versículo. A leitura fica um pouco maior, mas pelo menos nos ajuda, né, na compreensão do texto. Lucas capítulo 24, do 13 ao 36. Lucas 24, do 13 ao 36. E os irmãos que têm as suas versões que não são da NVI vão ler o 13 e depois os irmãos da NVI repetem o versículo 13 até o 36. Lucas 24, do 13 ao 36. Quando eu disser 3, os irmãos que tenham as suas Bíblias em outras versões que não é NVI, vão fazer a leitura do verso 13. Estão preparados? 1, 2, 3. Os irmãos da NVI? Dois deles. Outros 14. NVI, no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. 15 os outros. NVI, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E ele lhes perguntou. Os irmãos da outra, 17. NVI, ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. 18 os outros. NVI, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Os outros. 19 NVI, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obra diante de Deus e de todo o povo. Outros 20. NVI, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. 22 outros. NVI, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. 23 outras.
e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. 24 outras. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. 25 outras. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. 26 outras. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? 27 outras. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. 28 outras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Pelo menos muitos irmãos que não leram a Bíblia durante a semana leram agora. Estou ajudando espiritualmente os irmãos, não é? O texto que nós lemos, irmãos, nos conta a história assaz repetida de dois entre os seguidores de Jesus, discípulos, mas não apóstolos, que caminhavam de Jerusalém para a vila de Emaús no domingo da ressurreição, horas depois da ressurreição, quando deles se aproximou o Senhor Jesus ressuscitado, mas a quem eles não conheceram. Eles conversavam. Os dois caminhantes depois confessarão que sentiam algo enquanto caminhavam com aquele transeunte, mas só conhecerão ser Jesus quando este, entrando na casa aonde deviam estar, tomando do pão, tendo dado graças, partiu o pão e deu a eles. Então eles descobriram que pela maneira de dar graças e cortar o pão, era Jesus.
Mas feito isto, Jesus desapareceu de diante dos olhos deles, o que os fez retornarem a Jerusalém para falar aos 11 apóstolos e outros discípulos que eles tinham visto Jesus ressuscitado. Eusébio, a ser chamado de o pai da história eclesiástica, já que Lucas, no seu livro dos Atos, contou a história inicial da igreja, mas limitou-se principalmente a Paulo, ele escreveu que o caminhante chamado de Cleopas, segundo antigas tradições do tempo dele, e Eusébio escreveu isso nos primeiros séculos, era irmão de José, o pai de Jesus. Desta forma, então, tio de Jesus. Neste caso, o tio não conseguiu reconhecer o sobrinho, até que ele partiu o pão. A luz do sol em seus rostos, dirão alguns, atrapalhou a visão e os impediu de reconhecer Jesus. Mentes e olhos pesarosos, dirão outros, teria sido a causa. Podem ser apontadas como razões deles não terem conhecido Jesus, mas eu prefiro pensar, irmãos, que sendo o corpo de Jesus semelhante ao corpo que teremos, quando formos ressuscitados, o seu corpo era perfeito, sua aparência era perfeita, o que se pode chamar de bela no sentido exato da palavra, transformado de uma maneira, e transformado o seu corpo estava de uma maneira que era mesmo impossível de reconhecê-lo quando comparado à sua aparência anterior. Era o seu corpo ressuscitado, mas havia agora em Jesus tudo aquilo que como ser humano, né, pode se entender como um ser humano perfeito, inclusive em termos de aparência. Assim como Maria Madalena não reconheceu Jesus ao vê-lo, mas soube que era ele, quando ele, Jesus, chamou-a pelo nome, Maria. Sabemos que quando o Senhor ressurreto se juntou a Cleopas e ao seu companheiro, que ele lhes perguntou sobre o que é que vocês estão conversando nesta caminhada de vocês. E sabemos que surpresos, né, com a pergunta, Cleopas então diz a Jesus: será que tu és o único que vive em Jerusalém e não sabe do que aconteceu nesta sexta-feira que passou? Ao que Jesus, sem se revelar, então pergunta: o que aconteceu? Tem gente às vezes que fica perdido nisso aqui, mas espera aí, ele era Jesus, ele já não sabia, porque tem que perguntar. Irmãos, essa é a forma de Deus se identificar conosco. Por acaso Deus não sabia onde Adão estava? E lá no jardim do Éden, Deus faz essa pergunta: Adão, onde é que você está? Claro que Deus sabia onde Adão estava. Mas isso é uma forma de Deus se aproximar das pessoas, de tomar as nossas limitações. E Jesus precisava ouvir deles, né? Queria saber mais sobre eles. Claro, Jesus esteve crucificado na sexta-feira, ele sabia de tudo, então, mas mesmo assim ele perguntou: o que foi que aconteceu? Jesus quer saber como é que eles estavam vendo e sentindo tudo o que acontecera. Sabe, irmãos, é muito importante o que a gente fala para Deus. Por isso eu tenho dito aqui algumas vezes nos momentos de oração, que Deus já sabe tudo o que você quer, tudo que você precisa, tudo que já lhe aconteceu, o que vai acontecer. Mas você tem que falar com Deus, você precisa falar com Deus. Não é por causa de Deus, não, é por causa de você. Porque à medida que eu, na minha oração, começo a falar com Deus, eu começo a me ouvir. Enquanto eu me ouço, eu vou vendo as minhas limitações, as minhas carências, e vou me submetendo mais à soberania de Deus, à vontade de Deus, para chegar àquilo, não é, que está lá em Jeremias 33:3. Clamem a mim, e vocês, e eu direi para vocês, comunicarei a vocês coisas maravilhosas que vocês não sabem. A oração é para isso, irmãos. Deus já sabe de tudo, Deus já sabe o que tem que fazer, o que foi feito e o que vai fazer, mas quando eu oro, Deus me fala coisas, Deus me mostra coisas que são maravilhosas e que eu não, até então, se eu não orasse, não poderia sentir, não poderia perceber. Mas através da oração eu posso perceber. Vem então a explicação de Cleopas, não é? Sobre o que aconteceu com Jesus de Nazaré, profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e do povo, e de como os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o prenderam,
sentenciando-o à morte e o crucificaram. Sabe, é que nós esperávamos. Nós esperávamos ser ele quem traria a redenção para Israel. Irmãos, tenhamos paciência um com os outros. Mas já está tanto tempo na igreja, puxa vida, e não sabe disso? Quanto tempo você está na igreja e não sabe disso? Irmãos, eles ficaram 3 anos com Jesus, ouvindo, e no final das contas, é que nós pensávamos que seria ele quem traria a redenção para Israel. Aquela história de Jesus com aquela mulher, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra, é para nós também. Quantas vezes você já tem 40 anos, 30 anos, 50 anos de igreja e você fala coisas e você cita coisas ou faz colocações que estão fora de tudo aquilo que você vem aprendendo ao longo do tempo. Somos nós, seres humanos. Fica claro que aqueles 2 discípulos e quase todos os outros, se não todos, estavam tendo e mantendo uma posição equivocada, totalmente equivocada acerca de Jesus. Mesmo tendo Pedro que disse, tu és aquele, tu tens as palavras de vida eterna, colocando Jesus, não é? Num patamar de eternidade, também estava no meio das pessoas e dos seguidores que pensavam assim. Eles não entenderam, como precisavam entender, a pregação de Jesus anotada por Marcos, aquela na qual Jesus diz, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1,15. Na maioria das vezes, naqueles 3 anos com Jesus, os discípulos e apóstolos entenderam o reino de Deus como a expulsão dos colonialistas romanos, no que seria depois chamada de Palestina, naquela época então chamada de Judeia. A formação de um novo reino de Israel, que se transformaria então na nação mais importante e gloriosa do mundo, como o reino eterno de Davi, a qual todos os reinos da terra procurariam para homenagear e tomar as suas diretivas. E isto tomava a mente dos apóstolos. Simão Pedro parecia ser mais talentoso, e a quem Jesus chamara ou apelidara de Pedro, pedra, porque ele definiu Jesus como a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, de repente, quem sabe, devia estar pensando no reino que ele vai estabelecer, eu vou ser o primeiro-ministro. Sou eu é que disse que ele tem as palavras de vida eterna, ele já me botou o apelido de pedra, pelo que eu falei. Então, se vai ter um primeiro-ministro, eu sou o primeiro-ministro. O problema é que havia 2 irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que foram ainda mais ambiciosos do que Pedro, a ponto de enviarem a mãe, a senhora Salomé Zebedeu, para fazer um pedido especial a Jesus. Permita que um desses 2 meus filhos possa, um sentar-se à sua direita e o outro à esquerda. Parece mãe de jardim de infância, né? Pedindo às tias para colocar seus filhos nos papéis principais da peça que vai ser encenada, né? Ele estava entre os primeiros que foram chamados por Jesus, então nada demais ele, Tiago, ser feito o primeiro-ministro e João o ministro de Estado. E eu fico pensando em André, aquele que localizou o menino com 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus usou para alimentar mais de 10.000 pessoas. À luz disto, não seria nenhum escândalo André pensar em ser um ministro do abastecimento, novo reino. Mas aí como é que ficaria Filipe, aquele a quem Jesus disse, Filipe, quem vê a mim vê o Pai, ministro da Educação e Cultura. Mateus, que era o coletor de impostos, pode ter pensado em ser o ministro da Fazenda, ou ministro do Comércio, tinha a ver. Será que Bartolomeu não se imaginava como ministro da Cidadania? Simão Zelota, cujo nome de um jeito ou de outro identificava com o movimento revolucionário dos zelotas, então, de repente, poderia pensar, eu vou ser o ministro da Defesa. Enquanto Tomé, Tiago, filho de Alfeu, poderia ser o ministro da Infraestrutura. Tomé, o questionador, ministro da Ciência e Tecnologia. Tadeu,
poderia ficar com o ministério das comunicações. Judas Iscariotes devia ambicionar mesmo ser o ministro da Economia e Finanças do reino. O fato é, irmãos, que um pouco antes da ascensão, aquele momento quando Jesus sobe para o céu, ainda ali os seus seguidores estavam mantendo a ideia de um reino material, político. Por isso pergunto a ele: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Atos 1,6, logo depois Jesus sobe para o céu. Coisas nossas, de seres humanos. De repente achamos que resolver nossas questões materiais, alcançar nossos desejos materiais, sermos reconhecidos entre os seres humanos é o que mais precisamos para acalentar os nossos corações em relação ao sossego da alma. As agências de propaganda de carros, por exemplo, são extremamente hábeis em nos passar a ideia de que adquirindo um modelo de carro mostrado, sempre de forma exuberante, né, estaremos sendo os mais felizes dos mortais, quase imortais, se conseguirmos comprar aquele carro que ao sair da agência já começa a perder valor. Há movimentos religiosos que trabalham com isto. De repente a felicidade está na prosperidade. Nunca ficar doente. Olha, prosperar é bom e ter saúde melhor ainda, mas é uma tolice sem tamanho querer resumir a vida nisto. Não há como. Se a nossa esperança em Cristo, avisa a Bíblia, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. 1 Coríntios 15, 19. Mas na quinta-feira nós sabemos Jesus traído por um dos seus próprios discípulos, foi preso por uma multidão enviada pelos sacerdotes, levado para um julgamento que foi uma farsa, para ser depois de Pilatos entregue a um linchamento. E todos os seus discípulos fugiram. Todos os que queriam ser ministros fugiram, exceto Pedro, que era melhor ter fugido, porque ele foi ao palácio do sumo sacerdote e negou Jesus 3 vezes. Na sexta-feira, Jesus foi crucificado e não estava lá nenhum dos discípulos homens, com exceção de João, o discípulo amado, que a tradição diz ser um dos apóstolos. Entre as discípulas, não. Entre as discípulas estavam lá ao pé da cruz várias delas. Vindas da Galileia, juntas a Maria, mãe de Jesus, estavam na crucificação e estavam presentes quando José de Arimateia e Nicodemos sepultaram Jesus no túmulo da família de José de Arimateia. Foi mesmo um fim de semana agonizante para os 11 apóstolos de Jesus. Todas as expectativas que ele tinha, as aspirações de manter altos cargos no governo de Jesus estavam frustradas. Eles sentiram que tudo tinha acabado e o grupo estava sem saber o que fazer. E foram se esconder. Se esconderam em vários lugares de Jerusalém, fugindo às autoridades que eles achavam estavam à caça deles. Por isso tudo, mesmo tendo ouvido Jesus lhes falar da sua ressurreição, eles foram pegos de surpresa. Naquela manhã de domingo da ressurreição, antecedidas por Maria Madalena, que chegou primeiro ao túmulo, as mulheres foram ao túmulo para ver apenas a morte, mas encontraram a vida. Elas foram chorar, mas encontraram alegria. Foram ver o que pensavam ser o fim do ministério de Jesus para descobrirem o começo de um novo ministério nos serviços do Cristo ressuscitado. Maria Madalena foi correndo procurar Pedro e João para contar a eles sobre o túmulo vazio. Eles foram correndo ao sepulcro e viram a tumba vazia, não viram Jesus, mas acreditaram. Mas voltemos aos de Emaús. Esses 2 homens que no caminho foram chamados a atenção por Jesus, ainda não conhecido por eles, Jesus os repreende por causa da confusão que estavam fazendo acerca do seu ministério. Vão poder conhecê-lo no momento em que ele parte o pão e os abençoa. Agora, felizes
Muda-se toda a situação de pesar daqueles dois homens, eles se tornam pessoas felizes e se apressam em comunicar isso, em compartilhar esta notícia. A ansiedade por tornar o caminho rápido demais ou longo demais, eu não sei o que eles experimentaram. Quando ficamos ansiosos e precisamos caminhar, precisamos andar, precisamos chegar a um lugar, acontecem as duas coisas. Ou parece que a coisa passou rápida demais, ou parece que nunca chega. Nós sabemos que se aqueles mais ou menos 11 quilômetros de Emaús até Jerusalém, para eles foram longos, ou se foram curtos, ou se demoraram uma eternidade, ou passaram logo, nós não sabemos, mas havia ânsia neles para testemunhar da novidade. Jesus esteve conosco. O que eles não podiam fazer, queridos, era guardar isso para si. O Dr. William Barclay, o erudito reformado escocês, nos diz que a mensagem cristã nunca é totalmente nossa, enquanto não a compartilhamos com os outros. É um erro pensar que a mensagem é nossa. Não, ela nunca é nossa, enquanto nós não compartilhamos ela com os outros. Aí ela passa a ser nossa também. Em Jerusalém a noite chegara, mas eles vão passar aos outros o que lhes acontecera. É a maravilhosa experiência de se viver numa comunidade na qual se tem uma convicção maior, que une os seus componentes. Lição para nós, irmãos, é maravilhoso poder ser parte da igreja, cuja mensagem, cuja verdade são sempre maiores do que os nossos sentimentos e as nossas opiniões. Vamos entender isso, irmãos, porque temos tantas desculpas para não vir à igreja. Arrumamos tantas desculpas para não fazermos parte do culto. As verdades da igreja, as razões da igreja são sempre maiores do que todas as nossas desculpas, do que todos os nossos sentimentos e explicações que queiramos dar para justificar a nossa ausência quase sempre injustificável. Esse era o caso dos discípulos no cenáculo, naquele anoitecer de Jerusalém. Eles passaram a entender isso, como era importante estarem juntos. E porque naquele momento eles estavam juntos, receberam a notícia dos de Emaús, mas não só isso. Jesus vai aparecer, ressurreto para eles, para transformar aquele grupo de homens confusos, medrosos, nos líderes daqueles sobre os quais os não cristãos dirão um pouco adiante: esses são os que têm virado o mundo de cabeça para baixo, ou de ponta cabeça. Atos 17, 6. Interessante, esses poucos e amedrontados discípulos, como disse alguém, de repente, sem dinheiro, sem Ministério Nacional de Televisão, sem YouTube, sem nenhuma editora, viraram o mundo de ponta cabeça. Por causa da ressurreição, irmãos. E é nisto que nós cremos. Ou é nisto que nós cremos? Ele está vivo? Então vamos compartilhar disto, falar isto, pois é nisto, não na política, nem na ONU, nem na Organização Mundial de Saúde, que está a esperança para este mundo. Jesus vive e está conosco. Amém. Ele é a única esperança para o mundo. E olha, se isso não mudar a minha vida, se isso não mudar a sua vida, que é a minha verdade, é a sua verdade, tudo que nós cremos, tudo aquilo que nós dizemos crer, não passa de balela, tapiação, pobre mazela, embrumação, boba novela. E isso tem que mudar, o que somos, o que pensamos. E se isso não é verdade, não há nada que vai nos livrar da perdição, mesmo que achemos que estamos na salvação, estamos perdidos. O Jesus é uma realidade, vivo,
em nossa vida, em nossa história, porque não só ressuscitou, mas através do Espírito Santo vive conosco, ou tudo que estamos fazendo, irmãos, nesta igreja, em outras igrejas, pelo mundo todo, não passa realmente de perda de tempo. E Paulo deixou isso muito claro. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se ele ressuscitou, também não é só para ficar dizendo ele ressuscitou, aleluia, Jesus está vivo, e parar por aí. Não podemos. Por isso a igreja tem de ser missionária, por isso a igreja tem que pregar esta mensagem. Nós, como membros da igreja, individualmente falando, né, precisamos arrumar meios de chegarmos às pessoas com esta mesma mensagem. Queiram ouvir, não queiram ouvir, gostam, não gostam, mas isso não é o caso. O que nós temos é que fazer, é dizer, é contar aquilo que faz parte da minha vida, não é? É você contar aquilo que faz parte da sua vida, daquilo que mudou a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude, ainda nesse espírito do primeiro dia da ressurreição e depois do que aconteceu, havia um dos apóstolos que não estava presente aqui nesta reunião. Quem era? Tomé. Hoje à noite nós vamos falar sobre Tomé. E vamos dar continuidade aí a essa experiência. Que Deus então nos ajude, irmãos, a nos entendermos como seres humanos, como igreja, mas ao mesmo tempo não cairmos na tolice de achar a igreja como uma coisa qualquer. Ela não é. Pergunte aos nossos irmãos em Cristo que não podem se reunir, o quanto a igreja é importante para eles, quanto faz falta o culto coletivo, o estar juntos. Graças a Deus pela internet, porque permite tanta gente que não pode, né, nos assistir e nos acompanhar. Mas não deixe que a internet se torne na sua igreja. Ela não é a sua igreja. A sua igreja é esse grupo aqui, é essa reunião. São as pessoas que estão aqui. Amém?